é que o Alexandre tá completamente surtado quando ele fez essa decisão. Não é para menos. O cara tá à beira de sofrer a pena de morte financeira das leis Magnitsky. Compreensível que ele esteja em surto lá em Roma. E a decisão deixa claro, o estado mental dele já não é mais pleno. Vejam o que ele escreveu. Moraes surta e foge do Brasil, indo para a Europa às pressas com a sua família. Será que ele observou que vai dar ruim para ele ainda esta semana com as novas sanções de Donald Trump e com a entrada da taxação de 50% ali nos Estados Unidos? Nós vamos ver isso aqui agora. Mas antes de sair do Brasil, ele assinou um decreto sobre as paralisações, as manifestações dos bolsonaristas que está marcado esta semana. Olha só, pessoal, ele assinou o decreto e vazou. Nós vamos mostrar tudo isso aqui agora. Será que tá com medo de ser preso? Tá com medo de ser pego? Vamos ver isso agora. Quem vai trazer para nós é o Paulo Figueiredo, que está ali nos Estados Unidos e sabe de tudo sobre essa história e vai contar para nós agora. O Moraes e a sua família estão fora do Brasil. Por que será que eles foram para lá? Justamente para o mesmo lugar onde ele foi pego ali no ano passado com uma confusão com um brasileiro. Nós vamos mostrar tudo isso aqui agora e também essa sanção onde ele barrou os manifestantes dessa semana que não vão poder se manifestar em um determinado local. Tudo isso e muito mais, pessoal. Dá um like nesse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, pessoal. Muitas pessoas assistem o nosso conteúdo aqui, gostam da nossa matéria e ainda não estão inscritos. E alguns estão falando que o botãozinho do like não funciona. Então aperta aí e confere se está funcionando. Essa semana vai ser uma semana histórica e os ministros do Supremo Tribunal estão de cabelo em pé porque estão vendo que o cerco está apertando. Será que eles vão dobrar a aposta? Confira essa matéria e voltamos em seguida. Vamos falar da pauta quente hoje, então, que é o Alexandre, para variar. O Alexandre surtou. E eu vou dar uma informação aqui para vocês que eu recebi agora, um pouco antes de entrar no ar. Daqui a pouco a imprensa pode verificar ou não, porque eu já entreguei para jornalistas muito mais competentes que eu vi que o Alexandre de Moraes está, neste momento, em Roma. Eu não sei o que ele foi fazer em Roma. Parece que dormiu confortavelmente com a família dele na embaixada de Roma no Brasil, muito interessante, nesse momento onde o Brasil está pegando fogo, onde o Michel Temer está fazendo o vídeo. O Alexandre está em Roma, talvez por isso esteja meio distraído, talvez esteja precisando de um certo descanso e um tratamento, porque hoje ele teve um surto digno de vilão de filme quando vê que está no final, que está perdendo. Então vou fazer uma recapitulação aqui, porque vocês certamente se lembram que na semana passada o Alexandre impôs uma série de medidas cautelares ao presidente Bolsonaro, dentre elas a proibição de utilizar redes sociais, seja diretamente, seja por meio de terceiros. Aí beleza, havia medida cautelar sobre essas redes sociais, absolutamente insano e desnecessário, mas ele fez e parte do Supremo até referendou. Mas no início dessa semana o Alexandre publicou outro despacho, eu não vou nem dizer explicando, mas complicando, dizendo que na verdade havia uma decisão dele que não era exatamente aquilo, e dizendo que a proibição que ele tinha imposto abrangia mais coisa, apesar dele nunca ter tido escrito isso antes. E eu não vou ler aqui a medida cautelar, porque é uma medida extremamente confusa, mas na prática o Alexandre estava corrigindo a primeira decisão dele, que era da proibição de utilização de redes sociais e expandindo o escopo para incluir também uma proibição de transmissão ou retransmissão ou veículos de áudio, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer plataforma. Essa foi aquela decisão que nem o Demore, lá no Inteligência Limitada, disse que entendeu. Ele falou assim, se for isso, é um absurdo. E aí surgiu outra dúvida, que era se o presidente Bolsonaro estava impedido de mandar, por exemplo, áudio no WhatsApp, porque você não podia retransmitir áudio, se ele estava impedido de dar entrevista, se ele não estava impedido de dar entrevista, mas sim o jornal que estava impedido de publicar, enfim, ninguém entendeu nada, nem a imprensa, nem os advogados, nem o Bolsonaro e provavelmente nem o Alexandre entendeu o que ele escreveu. E eu disse ali naquele momento, no Inteligência Limitada, que o Alexandre era um semi-analfabeto. A qualidade da escrita dele, para quem trabalha com comunicação, é uma vergonha. Ato contido a esse desesclarecimento do Alexandre de Moraes, que não esclareceu nada e deixou todo mundo mais confuso, o Bolsonaro estava no Congresso Nacional e foi abordado pela imprensa, ocasião na qual ele fez um pronunciamento que foi
aquele cujas imagens viralizaram no mundo inteiro. Daí, por conta do pronunciamento do Bolsonaro à imprensa, o pseudo-juiz Alexandre de Moraes publicou uma decisão com a seguinte conclusão: intime seus advogados do Jair Messias Bolsonaro a prestar esclarecimento para as 24 horas, descumprimento das medidas cautelares sob pena de prisão do réu imediata. Aí ninguém entendeu nada mesmo. O Alexandre estava ameaçando o Bolsonaro de prisão porque ele deu uma entrevista, porque, na verdade, publicaram a entrevista nas redes sociais, porque os jornais gravaram ele ou porque saiu nos noticiários, ninguém sabia responder. Então aquilo que estava confuso na segunda ficou muito mais confuso na terça-feira e na quarta-feira. Então a proibição era de não usar as redes sociais, depois virou não transmitir ou retransmitir o conteúdo em áudio e vídeo. Daí, quando o Bolsonaro dá um pronunciamento sem que ele tenha gravado nada em vídeo ou áudio, o Alexandre ameaçou de prisão por dar uma entrevista e ele se atrapalhou todo, ninguém entendeu absolutamente nada. E veio, como nós abordamos ontem, uma reação da velha mídia, crítica ao Alexandre com todas as letras, editorial, Globo News, todo mundo que nunca soltou a mão do Alexandre de Moraes disse que ele estava praticando censura e que isso era inaceitável. Vocês viram aqui no programa de ontem, quem falou isso? Globo News, Band, Metrópolis, Folha de São Paulo, Estadão, todo mundo. E aí, finalmente, parece que ele percebeu, ou pelo menos não acho que ele percebeu, eu acho que ele foi forçado a reagir a uma cagada colossal que ele tinha feito. Ele viu o que pegou mal, digamos assim. E aí, decidiu meter... Ele não podia recuar, lembra que eu falei isso? Falei isso no programa de ontem. Quando o sistema coloca um limite no Alexandre, o Alexandre tem duas alternativas. Ou ele se limita e perde poder, ou ele dobra a aposta e tem que... O sistema acaba se livrando dele mais cedo ou mais tarde. E dentre essas duas opções, o Alexandre tentou meter uma terceira, que foi um somebody love, o famoso foi mal, tava doidão. Só que o foi mal, tava doidão dele fez menos sentido do que a decisão original. Eu vou ler com vocês alguns trechos, porque ela tá, gente, é inacreditavelmente mal escrita. Então, não se sinta mal se você não entender. Hoje de manhã, aliás, os advogados me mandaram essa decisão e a imprensa naturalmente veio. Você leu a decisão, Paulo? A Folha me perguntando, o UOL, você leu? E eu falei assim, eu já li 3 vezes, eu não entendi, eu vou ligar para o advogado. Liguei para o advogado, falei assim, doutor, o senhor entendeu essa decisão? Pode me explicar? Ele falou assim, já li 2 vezes e também não entendi. A conclusão que eu cheguei é que eu ia ter que fumar uma pedra de crack para entender o que estava escrito, porque, assim, de cara, eu bebo muito pouco e não uso nenhuma droga. Então, assim, de cara ficou difícil para mim entender o que está escrito. Eu vou ler uns trechos para vocês, cada um se vire aí, cada cachorro que lamba a sua. Vocês que se entendam, eu vou ler aqui para vocês. Em face da necessidade de cessação desse ilícito modus operandi e, consequentemente, da continuidade da prática delitiva, foi imposta a medida cautelar de proibição de utilização de redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. Esclarecida na decisão de 21/7/2025, com a proibição de utilização de redes sociais de terceiros para veicular transmissões, retransmissões ou veículos de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas, Caps Lock, como meio de burlar a medida, como constatou expressamente na decisão, não podendo, abre aspas, não podendo o investigado se valer desses meios para burlar a medida. Isso tudo que eu li até agora é uma frase. Lembra da tia Maricota? Frase, oração e período, você não construi períodos muito longos e tal. O Alexandre não fez essa aula, ele acabou de fazer uma frase que tinha 17 parágrafos. Em momento algum, Jair Bolsonaro... Respirei. Ponto. Em momento algum, Jair Messias Bolsonaro foi proibido de conceder entrevistas ou proferir discursos em eventos públicos ou privados, respeitados os horários estabelecidos nas medidas restritivas. A sua parte que eu entendi. Eu falei, então não foi proibido. Beleza. Até aqui o Alexandre está falando, que ele disse que
que ele disse, não ameaçou o Bolsonaro de prisão, pelo que ele, na verdade, ameaçou. Porque, segundo o pseudo-juiz, o Bolsonaro não foi e nem está proibido de conceder entrevistas ou de discursar em público ou em privado. Eu não sei o que é discursar em privado, deve ser alguma coisa que os loucos fazem, desde que o momento em que essas sejam feitas sejam compatíveis com o horário do recolhimento imposto pelas cautelares anteriores. Mas aí vem o próximo parágrafo, onde ele já desfaz tudo o que disse, e escreve assim: a explicitação da medida cautelar imposta no dia 17/7 pela decisão do dia 21/7 deixou claro que não será admitida a utilização do subterfúgio para manutenção da prática de atividades criminosas com a instrumentalização de entrevistas ou discursos públicos, como, abre aspas, material pré-fabricado para posterior postagem nas redes sociais de terceiros previamente coordenados. Isso era uma frase. Eu entendi dessa frase que Bolsonaro não está proibido da entrevista ou discussar em público ou em privado. Não sei o que significa essa porra. Mas se alguém, um deputado da base ou um jornalista, pegar a entrevista que ele deu ou um discurso que ele falou e publicar em algum lugar, aí o Bolsonaro estaria descumprindo a entrevista, a medida cautelar e poderia ser preso. Então, o Bolsonaro pode ser preso pela conduta de... Fala, pessoal! Tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Conduta de terceiros em relação ao que o próprio Alexandre disse que era permitido. Som na caixa, Bruno. Irmão, o cara fala um negócio num parágrafo e no outro diz que não pode o que ele disse que podia no parágrafo anterior. O que eu acho é que o Alexandre está completamente surtado quando ele fez essa decisão. Não é para menos. O cara tá à beira de sofrer a pena de morte financeira das leis Magnitsky. Compreensível que ele esteja em surto lá em Roma. E a decisão deixa claro, o estado mental dele já não é mais pleno. Vejam o que ele escreveu. A constatação da utilização desses métodos de atuação nas redes sociais com a demonstração de existência de núcleos de produção e publicação de material de áudio e vídeo fornecido por Jair Messias Bolsonaro, tanto em entrevistas quanto em discursos públicos ou privados, com a nítida finalidade de continuar a prática das condutas ilícitas ensejadoras das medidas cautelares, abre parênteses, coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa e atentado à soberania, portanto, serão passíveis de conversão das mesmas em prisão preventiva para efetivamente fazer cessar a conduta criminosa e garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Cara, eu tenho que fazer um cardio antes de ler as decisões do Alexandre. Como diversas vezes salientei na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, essa parte é maravilhosa. Essa parte é maravilhosa. Como diversas vezes salientei na presidência do Tribunal Superior, aí ele liga o Caps Lock, tal qual o Matias do Zap, ele liga um Caps Lock e bota assim: a justiça é cega, mas não é tola! Exclamação. Não, cadê a imagem? A gente tinha isso no chat. Eu quero a imagem, aqui a Surreli mandou. Essa. Reparem. De novo. Só na caixa, Bruno. Elas estão descontroladas. Que isso? Elas estão descontroladas. Ah, meu Deus do céu. O cara está completamente fora da casinha. Não, deixa aí. Mas com I, a justiça eleitoral é cega, mas não é mas não é tola. 5 exclamações e tudo em caixa alta. Cara, que fase, hein, meu irmão? Que fase.
Vocês têm noção que o líder do Xandaquistão, o nosso Adolf, o pseudo-juiz mais poderoso do Brasil, o cara que até há pouco mandava e desmandava sem nenhuma consequência, sem nenhuma noção, o cara escreveu uma decisão judicial com caps locks, 6 exclamações, como quem tá gritando no bate-papo do UOL. Tudo isso seguido de 5 exclamações, cara. O cara é uma tia do Zap. Eu não vou me assustar se as próximas decisões do Alexandre tiverem emoji. Eu não vou. Vou falar assim, vou achar natural aqui no Paulo Figueiredo Show. Não vou nem citar decisões do Alexandre dele com carinha do... aquela vermelhinha assim. Botem no chat quais emojis vocês esperam ver nas decisões do Alexandre. Tem aquele que é um cocôzinho, aquele do cocôzinho. Cara, como se não fosse o suficiente, ele ainda mete. A justiça é cega, mas não é mais. E vejam, ele é tão analfabeto que ele escreveu o mais em vez do mas, meteu o caps lock e tal, e depois ele corrigiu. Aí, coitada, a professora Paula Marisa mostrou que ele falou, vale esta, mandou a nova decisão, corrigindo a primeira. E aí ele tirou o mais. Mas ele ainda esqueceu de acrescentar uma vírgula na frase. Cara, o Alexandre, esse professor de livros, não sei o quê, professor da USP, tá aí a Paula Marisa, assim, esse cara, ele não passa numa prova do Enem. Prova do... 350 no Enem. Então, o clima chegou... É o clima de chacota. O Alexandre é esse mesmo que escreve mais, lugar no mas, que não sabe colocar vírgula em frase. Esse cara, veja um estado que o problema não é... Eu sempre falo isso, falo do Alexandre Solzhenitsyn, que o problema não é o Alexandre. O problema é o desastre intelectual que o Brasil virou. O Alexandre, esse cara, esse Enem 350, ele é finalista do Prêmio Jabuti Acadêmico pelo livro dele sobre combate ao populismo digital extremista. O cara que escreve mais, sem vírgula, que escreve uma... Vocês viram as frases? 40 minutos de uma frase. Esse cara é finalista do Prêmio Jabuti. Botem a mão na consciência de vocês. Então, o problema é o Alexandre de Moraes? Não, o problema é uma sociedade que se construiu de uma forma onde um sujeito desse chega à Suprema Corte, é premiado com Jabuti. Prêmio de Literatura do Brasil. Daqui a pouco ele vai pra BL. Mas, porra, Miriam Leitão tá na BL. Porra, dane-se, agora o Brasil virou moda caralho, várzea, Bangu, como a gente diz no Rio. A BL é Bangu, o Jabuti é Bangu, tá tudo certo. Pois é, agora nós vamos ver uma outra matéria também muito importante, porque está marcada agora para o próximo dia 3 umas manifestações em todo o Brasil, várias capitais. Porém, o Moraes, antes de viajar, assinou um decreto, deu uma canetada, falando que os manifestantes não poderão se reunir em um determinado local, e você vai saber qual que é esse local agora. Será que eles estão com medo do quê? Do que eles estão com medo? Veja agora, o pessoal da Rádio Auriverde entrevistou o desembargador Sebastião Coelho, aquele mesmo que está participando ali do julgamento ali dos réus do 8 de janeiro, né, esse julgamento que envolve o Jair Bolsonaro também, e ele vai trazer mais detalhes sobre esse assunto. Confira aí. Diante de algo que a gente está vendo, saltando os olhos, que essa ditadura imposta no Brasil pelo Poder Judiciário, que agora proíbe manifestação, né, de deputados, de parlamentares, diante da própria corte, né, doutor? O direito de reunião, ele é consagrado na Constituição. No artigo 5º, inciso 16, né, consagra o direito de reunião desde que não frustre outra reunião. E não tem local mais simbólico do que a Praça dos Três Poderes. Não é? Então, o que aconteceu sexta-feira é de uma violência sem tamanho, Pitólio. Primeiro, começando com a questão da competência. Aquela área é uma área
sob jurisdição do governo do Distrito Federal. Vocês lembram que a senhora Janja, há um tempo atrás, andou reclamando do governo do Distrito Federal porque a praça precisava de... Ela queria colorir de alguma, sei lá o que ela queria fazer, não importa o que, mas ela reclamando. Portanto, ali é um local de jurisdição do Distrito Federal. Mas o que ocorre? O senhor Alexandre Moraes proferiu a decisão dentro do inquérito 4781, que é o das fake news, de 14 de março de 2019. Esse inquérito já tem 6 anos e alguns meses, não é? Então, o que nós voltamos sempre ao ponto. Esse inquérito é um inquérito que cabe tudo. Qualquer pessoa que tiver, o Alexandre Moraes e a Procuradoria agora também, tiver qualquer descontentamento, não existe mais o princípio do juiz natural, de entrar com o processo de distribuição, tudo vai para Alexandre Moraes. Então, a primeira violência está em uma decisão ser proferida por um ministro sem jurisdição sobre aquele espaço público, dentro desse inquérito 4781. A outra violência é mandar prender em flagrante deputado federal. O artigo 53, parágrafo 2º da Constituição, ele é claro que deputados e senadores, desde a expedição do diploma, não pode ser preso só pode ser preso em flagrante delito por crime inafiançável. Quais são os crimes inafiançáveis? Aqueles que têm pena máxima superior a 4 anos e também os crimes de racismo, tortura, tráfico de drogas, terrorismo. Então é muito específico os crimes que não permitem a fiança. Quando o crime é afiançável, deputado e senadores jamais pode ser preso. E a decisão foi clara: prender por desobediência e por resistência. Por que essa prisão não ocorreu? Agora, ao mesmo tempo... Pois não, Vitória. Pois não. Falei muito já. Não, por gentileza, conclua. Achei que o senhor tivesse concluído. Pois não. Ok. Então, por que não ocorreu? Indo para a parte final, né? Quando o governador chegou, que trouxe a decisão, né? Eu não tinha ouvido que ele já tinha falado para a imprensa que, se não sair, vão prender. Como você pode prender um parlamentar por crime afiançável? Porque a desobediência, ela é um crime que é punido, no artigo 330 do Código Penal, é punido com 15 dias a 6 meses de detenção. E a resistência, que é o artigo 329, é punido com 2 meses a 2 anos de detenção. Portanto, não caberia jamais aquela decisão. A partir da chegada do governador, aí eu estava ali em apoio ao deputado Hélio Lopes, eu e o doutor Ezequiel Silveira, que estávamos lá, nós assumimos a condição de advogados dos dois parlamentares. Então, a partir de agora, nós estamos assumindo a defesa dos 2 parlamentares. Os 2 concordaram na mesma hora, assentiram, o Hélio com a cabeça e o coronel Crisóstomo que sim, e eu comecei a dialogar com o governador. Ele fez as colocações dele, eu fiz as minhas colocações, de que então os senhores me deem um tempo para nós dialogarmos. Ficamos ali uns 5 minutos, um pouquinho mais, talvez quase uns 10 minutos, dentro da cabana ali, eu, o Hélio, o Crisóstomo, conversando, qual decisão tomar. Então, veja, se o Hélio poderia ter resistido, tá certo? Claro, seria uma grande foto para o mundo e para todos. Mas nós teríamos 2 problemas, Vitório. Um problema de colocar essa conta na Polícia Militar do Distrito Federal. Olha aqui, a Polícia Militar Federal foi que praticou essa violência. Então, eu quis preservar a Polícia Militar do Distrito Federal, não o governador. Estou sendo sincero. Preservar a Polícia Militar do Distrito Federal, que já está muito agravada desde aqueles fatos do 8 de janeiro. E o segundo fato mais importante, esse é preciso que as pessoas entendam. O senhor Lula, iria pegar aquelas imagens para dizer, olha, o deputado violento resistia a uma ordem judicial. Não iria se discutir se essa ordem era legal ou não. O que iria correr o mundo seria um deputado
que todos nós sabemos que o deputado Hélio Lopes é altamente ligado ao presidente Bolsonaro, ele é quase da família do Bolsonaro. Qual seria a imagem que eles iriam explorar? Que o Hélio Lopes estaria ali a serviço de Bolsonaro para criar aquela confusão, e aí iria o senhor Lula mostrar lá para os Estados Unidos: olha, o que o Alexandre de Moraes está fazendo é plenamente justificável. Mas tudo isso foi explicado para o deputado Hélio Lopes, naquele momento de tensão, evidentemente, né? E o deputado, eu falei: Hélio, nós estamos aqui para te apoiar na decisão que você vai tomar. O meu papel, e o doutor Ezequiel, que nos auxiliou, foi no sentido de apoiar a decisão, mas também eu alertei: olha, essa decisão foi proferida dentro do inquérito 4781, que é o inquérito das fake news. Ele poderia colocar o Hélio como atentado ao Estado Democrático de Direito, poderia colocar e decretar a prisão preventiva do Hélio, certo? Decretando uma prisão dessa, dependeria agora do Congresso Nacional, da Câmara, referendar ou não a decisão. Infelizmente, nós não temos como confiar hoje na Câmara dos Deputados, já não confiávamos no Senado, e agora na Câmara dos Deputados, com a condução do Hugo Mota, que é uma vergonha nacional, esse jovem, né? Já começou mostrando que o povo da Paraíba tem que caçar o seu mandato, no sentido de não mandá-lo mais para o Congresso Nacional, não é? E esses foram os fatos que estou te contando a parte final do que aconteceu, Pittoli. De trazer indignação, de fato, mesmo porque nós mostramos uma das fotos que foram veiculadas ao longo da última sexta-feira, doutor, que mostra Hélio Lopes com o esparadrapo na boca e o coronel Crisóstomo fazendo uma leitura, estava lendo um livro. Que perigo esses traziam para o Estado Democrático de Direito numa manifestação absolutamente ilegítima. E é por isso que eu tenho reforçado aqui, doutor, a importância do brasileiro se manifestar, porque entendo eu que, embora isso possa acontecer quando se trata de Alexandre de Moraes, é muito difícil ele proibir qualquer tipo de manifestação em todas as praças do Brasil. Nós precisamos mostrar que a população tem um papel, o povo brasileiro tem um papel fundamental nesse momento, não é, doutor? Exatamente. Alexandre de Moraes, como o deputado Cabo Gilberto falou agora há pouco, né? Eu achei engraçado, viu, Gilberto, se você estiver assistindo, colocar para o Gilberto desocupar o Zé Trovão também, o menino da Zaeli, né? Uma coisa louca, né? Alexandre de Moraes, gente, entenda, ele é um criminoso sádico. Ele tem prazer em fazer o que ele faz. Alguns falam: ele tem desvio mental. Pode ter, deve ter um pouco, né? Tem ausência de Deus, porque o sujeito que não tem temor a Deus, ele não teme a nada. Mas Alexandre de Moraes, no campo do cumprimento da Constituição, ele é um criminoso em série. Ele é um criminoso em série. Então, é uma vergonha o Senado Federal, não, foi uma vergonha o Rodrigo Pacheco, e está sendo uma vergonha o Davi Alcolumbre não tomar providências contra esse cidadão. Entendam que todos nós brasileiros vamos ser agravados agora por essa tarifa imposta pelos Estados Unidos por conta da liberdade, de um lado, e do outro, a questão do Brasil, a questão econômica, das falas do senhor Lula. Mas a origem de tudo isso está em Alexandre de Moraes. E quem quer proteger Alexandre de Moraes, infelizmente, os senhores ministros do STF agora estão no mesmo barco do Alexandre de Moraes, porque o artigo 29 do Código Penal diz que fala da coparticipação, né? Quem de qualquer maneira concorre para a prática do crime é responsável na medida da sua culpabilidade. E os demais ministros, os outros 7 que estão apoiando a Alexandre de Moraes, Mitch Fux está arrependido agora. Entrou no período de arrependimento, mas não podemos esquecer que, no primeiro momento, ele também referendou as condenações do 8 de janeiro. Não é? Pois é, pessoal, no ano passado, me parece que foi no ano passado, o Moraes teve aquele problema ali com aquela família lá em Roma, né?
onde no aeroporto ali teve aquela troca ali de elogios, vamos dizer assim, né? E aí um empurra o outro e tal, e aí a família foi até mesmo processada ali, o Moraes querendo prendê-los ali, mas é claro que eles não deram mole, né? E se trataram de nem entrar no Brasil novamente. E aí agora o Moraes volta de novo para a Itália, para Roma. Por que será que ele vai tanto em Roma? Agora, eu queria ver ele pisar nos Estados Unidos. Não pode, né? Tem seu visto cancelado. Por que o Moraes viajou? Será que foi por causa do recesso do Congresso Nacional ali, né? Os parlamentares ali estão em recesso e aí ele está aproveitando também para tirar aquela folguinha. É engraçado, né? Enquanto os presos ali do 8 de janeiro estão esperando a anistia, estão sem ver seus familiares aí há 2, 3 anos aí, o Moraes com a sua família e todo o luxo e conforto que você paga e que eu pago está lá viajando. Mas isso tem data para acabar, pessoal. A pauta ali em Brasília, por aqueles que são de direita, né, os parlamentares, deputados e senadores de direita, a principal pauta agora é impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Eles deixaram claro isso. E outra, pessoal, o Donald Trump já falou que não vai recuar, não vai voltar atrás, e ainda vai colocar outras sanções ainda se a perseguição sobre Jair Bolsonaro continuar. Ou seja, o cerco está apertando, os ministros estão surtando, inclusive o Barroso, né? O Barroso, que gosta muito de fazer a sua viagenzinha aí pro exterior, está com medo aí de ser barrado, né? Em alguma embaixada ali, em alguma alfândega, né? Ele está com medo de ser barrado. E a esposa do Barroso também questionou essa situação, falando que é um absurdo e estamos vivendo um momento de antidemocrático, de perseguição. Tudo isso, pessoal, eles mesmos que causaram. E o Lula? O Lula, enquanto isso, viaja pelo mundo com a esbanja, com a Janja e fazendo ali, posando de bonito para o mundo inteiro, só que o causador de todo esse problema é justamente o Lula. Por quê? Foi ele que caçou briga lá com o Trump lá e por isso que agora nós estamos aí com esse 50% aí de taxa e outras coisas vão vir. Eu queria que você colocasse aqui nos comentários se você acha que dessa vez o Brasil vai ter que pagar as contas aí dos atos de Lula e Moraes ou não. Vai ter uma reviravolta essa situação, o Trump vai voltar atrás, o Lula vai lá, vai pedir desculpa. O que você acha? Você acha que isso vai acontecer? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E sobre essa questão aí do Moraes sair do Brasil às pressas, ir para a Itália, é só uma viagem de passeio? Ou será que ele já está sendo avisado de alguma coisa que pode acontecer aqui no Brasil nos próximos dias? Coloque a sua opinião aqui, que a sua opinião é muito importante. Olha só, nós vamos ficando por aqui, se inscreva no canal, pega o link desse vídeo, manda no grupo da família, no grupo do WhatsApp, porque nós precisamos mostrar para o Brasil e para o mundo aquilo que tem acontecido aqui na Republiqueta do Brasil, que já podemos chamar de Venezuela do Sul? Será que já podemos chamar ou ainda é muito cedo? Coloque os seus comentários aqui, se inscreva no canal e tamo junto.